Olá, irmãos, paz e graça, que as ricas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar pousando sobre a sua vida neste momento. E o meu intuito aqui é trazer um pouco dessa dinâmica do poder do Evangelho sobre as nossas vidas, porque nós estamos numa guerra espiritual muito grande, né? Onde muitas pessoas estão esperando o triunfo da ciência nesse quadro de pandemia, e outras pessoas estão percebendo os sinais dos tempos, aquilo que está escrito na Bíblia. Então, na Bíblia diz que as coisas não vão melhorar, elas vão fingir uma melhora e depois vai haver sérias consequências espirituais, né? Lembrando que o maior triunfo de Satanás, depois de incluir a sua inexistência na cabeça das pessoas, a doutrina da eternidade da alma, é justamente colocar nas escolas a teoria da evolução. Essas são as 3 armas de Satanás para que você e eu não venhamos crer nem na semana da criação, nem na queda do homem. Então o pecado não é tão importante, e muito menos no plano de redenção que Deus tem para cada um de nós. É esse evangelho, esse plano de redenção que eu quero partilhar com cada um de vocês. E é um prazer enorme. E qual engano eu quero expressar para vocês dentro de tudo isso que eu falei agora? Qual é o engano mais devastador que os espíritos de demônios penetraram aqui na nossa mente contra nós? Você consegue imaginar isso? Vou falar para vocês. É a doutrinação justamente da eternidade da alma. Porque na Bíblia diz que uma pessoa que é morta, ela não louva a Deus. Ela não tem como adorar a Deus, ela não tem como glorificar a Deus, ela não tem como ser julgada morta, ela tem que ser julgada viva. Você está entendendo? Então essa ideia de purgatório também que está por trás, ali está ligado, doutrina da eternidade da alma, purgatório, canonização de santos, como tivesse um plano superior, tudo isso não é bíblico. Mas para a honra e glória de Deus, eu quero fazer um apelo, usando das cartas de Paulo para cada um de vocês. Então, para aprofundar um pouco disso, vamos para a carta de Paulo. Eu vou ler 13 versículos, 13 pedrinhas para que você e eu venhamos aprofundar a nossa fé em Deus e deixar essas doutrinas de homens, porque a palavra diz que maldito o homem que confia no homem. Nós temos que crer na manifestação de Deus na história do homem. E aí é diferente, lembramos de Abraão, de Moisés, de Saulo, que depois se tornou Paulo, de Abrão, que depois se tornou Abrão, né? E tantos outros, né? Então vamos lá. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14, referente a essa doutrinação, essa arma que Satanás usa para matar a minha e a sua, para confundir a nossa fé e a gente venha perder tempo. Porque cada minuto que você perde crendo na doutrinação da alma, você perde a graça de Deus sobre a sua vida. Em que aspecto? Se há alguma consolação em Cristo, então por que você tem que brigar para alcançar a vida eterna se você já é eterno? Pensamos, né? Mas se há alguma consolação em Cristo, vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E continuemos. Eu quero continuar agora na consolação. Olha que interessante, lá em Filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, essa condição de, se você aceita Cristo, você tem que aceitar essa palavra. Alguma comunhão do Espírito, se há entregados afetos, misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, pensais a mesma coisa, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ou seja, nada façais por partidarismo ou vanglória, o orgulho da fé não é importante para nós, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tomar cuidado do que a vida dos outros, que os outros estão precisando. Verso 5, continuando. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo.
Vamos lá. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ao ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Será que isso tem alguma coisa a ver com a pompa da religião, com o orgulho? Esse evangelho aqui está falando que o nosso Deus se humilhou com morte de cruz. Será que isso tem alguma coisa a ver com a pompa da religião que nós vemos hoje, que mata a simplicidade do evangelho? E para finalizar, para a honra e glória de Deus, vamos lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E agora, para finalizar a meditação, para dar fim e cabo nessa ideia de doutrinação da alma. Isso não existe, isso foi criado por doutrinas de homens. Estou sendo modesto em dizer que é doutrina de homens, porque na realidade isso é doutrina de demônios. Olha que interessante. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, palavras de esperança. Palavras de esperança, quando você e eu, nós não temos uma alma imortal. A imortalidade é uma condição totalmente dada a Deus. Nós somos seres mortais. Precisamos da justiça de Cristo em nossa vida. E que você possa ser consolado por essa palavra. Siga esse caminho. O poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele veio para que pudesse nos convencer do pecado da nossa vida de passado, para nos convencer da justiça, que é a sua vida hoje. Você tem que buscar a presença de Cristo hoje para ser justificado perante Deus, porque só em Cristo nós somos justificados perante Deus, e para que não venhamos sofrer o juízo nesse dia glorioso, né? Por isso que está escrito: consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras, palavras de esperança, que nosso Senhor Jesus voltará e ressuscitará você e eu do pó, não de um plano especial criado por doutrina de demônios. Cuidado, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Mais uma vez, amém.